Fala aí, meu povo. Boa noite pra vocês, hein? Eu vim aqui no sábado, depois que o Brasil ganhou de Senegal e jogou muito bem aquele jogo, falar que Ancelotti tinha um plano. E depois que o Brasil empata com a Tunísia, eu venho aqui e coloco como título Ancelotti tem um problema, porque é assim. Quando ganha, a gente fala que tá tudo ótimo, e quando não ganha, tá tudo ruim. Então a análise vai por aí. Mais ou menos. Era só brincadeira essa introdução, mas de fato eu já digo que para mim o Brasil foi reprovado contra a Tunísia. Para mim o Brasil jogou mal, não superou nem em resultado no placar e nem em ideia de jogo que a Tunísia quis fazer. Deu muito mais certo do que quis fazer o Carlo Ancelotti. Além de a ideia não ter funcionado, individualmente o Brasil ainda teve alguns pontos muito preocupantes. O mais evidente, o do Wesley na lateral direita, que deixa a dúvida se o Brasil vai ter um lateral mais ofensivo ou não na Copa do Mundo, se será o Wesley ou não, se vai ser Militão ou quem sabe se o Militão não puder jogar o Danilo ou um lateral mais defensivo. Eu acho que em alguns momentos a gente vai precisar de um lateral mais ofensivo. Quem foi bem e se salvou foi o Estevão. Eu também acho que o Rodrigo foi bem. Casemiro e Bruno ficaram vendidos num time que se partiu muitas vezes, um time que se quebrou em dois, o time do ataque, o time da defesa, e especialmente no primeiro tempo a Tunísia se deu bem nessas. O que acontece, gente? O jogo do Brasil, que a gente viu funcionando muito bem contra a Coreia e funcionando muito bem contra Senegal, contra Japão não, porque ali o Ancelotti mudou todo o time, tirou qualquer possibilidade da gente ver uma segunda avaliação do que tinha feito contra a Coreia, mas o que a gente viu nesses dois jogos era um time do Brasil que atacava com muita mobilidade e velocidade na frente. A partir do momento que a Tunísia coloca 5 caras, quase sempre muito próximos ao gol, a grande área da Tunísia, 3 na frente deles e 2 na frente desses dois, só defendendo, indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, acompanhando a bola e os jogadores do Brasil, essas trocas de posição era muito difícil de se fazer, eram lentas e aí perdia todo o elemento surpresa, o fator surpresa que fazia, nesses outros dois jogos, que a bola chegasse em boas condições para os atacantes do Brasil. Eu já falei aqui em alguns vídeos que o futebol hoje em dia é você conseguir ganhar um segundinho ou gerar alguma dúvida no adversário. Para que vier essa dúvida, você ganhe um segundinho, para que você ganhe 1 metro, e nesse 1 metro aqui você vai fazer a diferença na hora de um contra um, uma jogada individual, e por aí vai. Eu acho que o Brasil não teve esse um segundinho contra a Tunísia não deu, estava sempre ela, a Tunísia, um segundinho na frente do Brasil, e eu acho que o Brasil não conseguiu em quase nenhum momento gerar dúvidas via essa movimentação, e como não gerava dúvidas, os caras estavam sempre sabendo o que eles precisavam fazer e chegando antes que os atacantes brasileiros. Contra Senegal, eu tinha falado que a jogada que eu mais tinha gostado era uma jogada que o Brasil gira a bola de um lado para o outro, a bola chega na direita, vem o cruzamento e o Matheus Cunha cabeceia na trave. Porque é o tipo de situação que o Brasil, imagino eu, vai encontrar mais vezes na Copa do Mundo do que a defesa do adversário aberta. Um contra-ataque, uma jogada que vai recuperar a bola e rapidamente lançar Vinícius, lançar Estevão para correr. Eu acho que vai ser mais provável que a gente encontre Tunísias do que Senegais na Copa do Mundo. Até que Senegal tem uma postura mais parecida com a da Tunísia. Seleções em Copa do Mundo tendem a jogar muito fechadas. A França chegou em 2 finais jogando muito fechada, Marrocos chegou na última semifinal jogando muito fechada contra Portugal, Espanha e França na semifinal. A Holanda, que a gente viu chegando também, jogava mais fechada do que aberta pelos jogadores que tinham. É normal a gente ver times que mais destroem do que constroem, porque é mais fácil você montar isso para um campeonato de tiro curto, porque você, em teoria, corre menos riscos jogando dessa maneira. Não são muitas seleções, embora muitas vezes elas sejam premiadas por isso, que joguem no ataque. A Espanha de 2010, a Alemanha de 2014, a Argentina de 2022 era um time muito propositivo com a bola no pé. Então a seleção ainda quero ver contra esse tipo de jogo, contra seleções que vão querer sair jogando desde atrás, como que vai se comportar o Brasil com 4 atacantes, se a pressão não for bem feita, se o adversário sair, como que depois o time vai sustentar um adversário correndo contra ele com Casemiro e Bruno no meio campo. Enfim, eu tenho lá minhas dúvidas. Eu gostaria muito de ver algum teste antes da gente encarar essa situação na Copa do Mundo. Tenho lá minhas dúvidas sobre esse tipo de jogo. Sobre o tipo de jogo que a Tunísia fez, eu não tenho muitas dúvidas e eu reconheço que é difícil, tá? Marrocos passou por Portugal e Espanha jogando mais ou menos como a Tunísia jogou. Muito fechada, dando poucos espaços, recuperando bola, contra-ataques. Então, é uma situação de Copa do Mundo que o Brasil enfrentou. É bom que o Brasil tenha enfrentado uma situação de Copa do Mundo.
É bom que Ancelotti, depois pelo que eu vi de zona mista dos jogadores, eles tenham reconhecido que o Brasil foi mal, que o Brasil teve dificuldade e não que tenham tentado, para não perder a moral, para não perder o discurso positivo, mascarar o resultado. Então a autocrítica eu acho fundamental. Mas o certo é que o que tinha funcionado muito bem, estava muito difícil de encontrar os jogadores brasileiros dentro de campo para marcação adversária em outros 2 jogos, não aconteceu contra a Tunísia. Acho que a circulação de bola foi lenta, com esses 3 jogadores no meio campo e os 5 que tinha a Tunísia na defesa, obrigava o Brasil a construir muito pelos lados do campo, com Wesley e com Caio Henrique, e o Wesley estava numa noite muito ruim, muitos problemas defensivos, quase sempre vencido na defesa, e no lance do gol ainda domina uma bola meio de lado, meio de costas, domina muito mal, a bola escapa dele, ele faz uma falta que poderia ter sido para o segundo amarelo, e a jogada é muito rápida e não dá tempo do Caio voltar para o outro lado. O Brasil também voltou recompondo mal, e sai um ótimo passe, e o Casemiro é quem tentava fazer a cobertura por aquele lado, é um volante lento hoje o Casemiro, e sai o gol da Tunísia. Quem eu acho que se salva é o Estevão. O Estevão foi dos jogadores de ataque do Brasil quem mais interveio, quem mais recebeu a bola. Se a gente pega para ver ações com a bola, Marquinhos, Caio Henrique, normalmente jogadores de defesa participam muito, e o Estevão, 69 toques na bola do Estevão, acertou 35 de 41 passes. Ele até é o jogador que mais perde bolas no jogo, ele perde 19 bolas porque ele tenta muito. O Vinícius, por exemplo, que normalmente é esse cara que tenta muito, estava uma noite um pouco mais burocrática, o Vinícius. Também acho que estava muito bem protegido pelo time da Tunísia. Sempre que a bola chegava no Vinícius tinha uma marcação grande em cima dele. Não gostei do Vinícius no primeiro tempo jogando muito centralizado no ataque. Que ele parta de uma posição central e quando a bola vai para a esquerda, que ele vá para a esquerda, eu acho ótimo, mas ele ficou acho que muito tempo por ali. Eu acho que ele poderia estar mais aberto para receber com Rodrigo e Matheus Cunha revezando entre ficar entre os zagueiros e voltar um pouco mais para gerar essa dúvida, e acho que ficou muito tempo o Vinícius por ali. O Estevão é que foi muito bem. Aliás, o Estevão sai muito bem de mais uma data FIFA, né? Faz 2 gols, participa muito do jogo, a bola procura o Estevão, ele quase sai com o gol da vitória no segundo tempo, e poderia ter saído com o gol da vitória no segundo tempo na jogadaça dele que vai na trave. Ele poderia ter batido pênalti também, tinha uma determinação de que fosse o Paquetá, e depois o Paquetá admitiu que estava nervoso, que estava ansioso para bater e nem bateu como normalmente bate, então assim, acho que não era, pelas palavras do próprio Paquetá, o jogador adequado, embora fosse o plano A, para a cobrança naquele momento, mas o Estevão sai muito em alta. O Brasil, a não ser que o Ancelotti mude o que ele fez nesses 3 jogos, Coreia, Senegal e Tunísia, quer jogar com um ataque muito móvel, e ainda que não queira jogar com um ataque muito móvel, porque desses quem menos troca de posição é o Estevão, trocou no finalzinho quando entrou o Luiz Henrique, né? Ele passa a jogar um pouquinho mais por dentro. Eu também gostei desse teste dele um pouquinho mais por dentro, mas hoje na ponta direita, o melhor brasileiro na ponta direita hoje é o Estevão. O melhor brasileiro para jogar nessa posição na seleção brasileira é o Estevão também. Poderia ter o Rodrigo, que não quer jogar nessa posição, e eu acho que transmite menos sensação de perigo por ali do que o Estevão. Poderia ter o Rafinha, e a posição natural do Rafinha, mas acho que ele é menos de drible para jogar contra defesas como a Tunísia, por exemplo, que você precisa arrumar espaço em um espaço muito reduzido de campo. Não acho que seja do Rafinha. E eu acho que o Rafinha pode ajudar em outros setores do campo. No Barcelona, jogando centralizado, jogando pela esquerda, ele foi bem, e eu acho que ele pode fazer isso. Ou junto do Rodrigo, ou no lugar do Rodrigo, porque outro que não foi bem foi o Matheus Cunha, que eu até acho que deveria abrir um pouco mais o leque para a saída do Matheus. Acho que ele ficou bastante em campo hoje, embora não estivesse funcionando, para a entrada de um outro jogador. O Vitor Roque, para defesa fechada, assim, é um cara que vai brigar, que vai tentar achar um espaço mais curto. O João Pedro, acho que seria também para um espaço maior. Vitor Roque arruma o pênalti, tem alguma coisinha de Vitor Roque que a gente pensava que poderia levar perigo. Mas no final, gente, o Brasil finaliza 3 vezes no alvo, das 22 finalizações, uma de pênalti, uma de falta do Rodrigo e mais uma no primeiro tempo, que sinceramente eu nem me lembro, mas é uma defesa do goleiro. Tem uma bola do Vinícius que o zagueiro tira com o goleiro já meio batido, né, que não conta como finalização no alvo, e a do Estevão na trave também não, porque trave não é alvo, trave não é gol. Então são 3 finalizações só no alvo. Pouca sensação de perigo da seleção brasileira, poucas vezes conseguiu construir contra a defesa da Tunísia, poucas vezes conseguiu colocar os jogadores para terem jogadas individuais, perdeu bolas que geraram contra-ataques da Tunísia,
e teve uma posse de bola de 75% que serviu para pouca coisa. O Brasil, quando enfrentou uma seleção fechada, teve problemas. O que acontece por aí, tá? Contei aqui de Copa do Mundo, várias seleções têm dificuldades de jogar contra times de defesa fechada. Acho que é a situação que o Brasil mais vai encontrar, então acho que é o que o Brasil mais tem que trabalhar. Colocar um 9 lá na frente, mais típico, e que os outros jogadores troquem de posições, pode ser uma boa? Até pode ser uma boa, se a gente tiver um grande 9. Coisa que nesse momento eu acho que a gente não tem. O Brasil acho que tem muitos atacantes para 35 metros. O Brasil tem Vitor Roque, João Pedro, Matheus Cunha, tem jogadores para, poderia até ser o Endrick, para essa arrancada quando a defesa está mais alta, mas o Brasil tem poucos jogadores para 15 metros. Aqueles 15 metros finais, entre a linha do gol e um pouco mais para trás da marca do pênalti, atacante diário, o Brasil tem poucos. O Richarlison acho que não é um cara confiável, porque não faz muitos gols. Poderia ser o Pedro. Pedro é um cara desse que pode sair diário, oferecer um pouco mais uma tabela e ser uma referência na área também para jogar. O Vitor Roque é mais brigador, acho que por isso entrou no segundo tempo, mas a gente não tem um grande atacante, ou um bom atacante que seja, assim, de nível que dê para contar com ele na seleção hoje para jogar nessa posição, que acho que é mais natural. Quando você joga contra uma defesa muito fechada, você tem um atacante ocupando esses zagueiros, e pelos lados do campo você precisa ter desequilíbrio. O Estevão tentou e acho que conseguiu, do outro lado acho que faltou bastante do Vinícius, e circular a bola mais rápida. Aí eu acho que faltava mais do Matheus Cunha, faltava mais de Bruno Guimarães, até que acho que fez um jogo razoável, mas dinâmica de time, circular a bola de um lado para o outro, porque os caras têm 5 na defesa e 3 no meio, você precisa empurrar eles para cá, para esse lado aqui ficar livre e circular a bola rápido aqui para chegar em situação de 1 contra 1. E o Brasil não conseguiu fazer isso. Contra a Tunísia, que é um time só regular, é o 43º do ranking da FIFA. Na Copa do Mundo, acho que vai encontrar adversários mais bem preparados para isso, com melhor contra-ataque para isso também, com defensores mais fortes para impedir as jogadas individuais dos jogadores da seleção. Então é um sinal amarelo ligado, que era normal que se ligasse, porque a gente ainda não tinha visto o Brasil jogar contra esse tipo de seleção, mas eu acho que foi bastante mal. Não supera nem em placar, nem em qualidade de jogo a Tunísia. Só 3 finalizações no alvo, sendo 2 de bola parada, é muito pouco para a seleção brasileira. Se eu sei, o Ancelotti sabe. O Ancelotti vai tentar trabalhar isso para a próxima data FIFA. Vamos ver como França e Croácia vão se portar contra a seleção brasileira e qual que vai ser a resposta da seleção a partir de março. E cada jogo a gente tem que fazer isso, né? Tirando conclusões, funcionou, não funcionou, isso aqui serve, isso aqui não serve, isso aqui precisa melhorar. Mas para mim, a conclusão que eu tenho da seleção é, para jogar jogos de transição está bem, mostrou contra Senegal e contra a Coreia, que pega seleções razoáveis e ganha com muita facilidade jogos de transição. Para jogar contra um time razoável apenas de defesa fechada não foi nada bem. Precisa melhorar. Construir é muito mais difícil do que destruir, e o Brasil precisa construir melhor. Leva mais tempo, dá mais trabalho, precisa de mais trabalho do treinador. Então vamos ver o que o Ancelotti vai conseguir fazer. É isso, meu povo. Se você chegou até aqui, faça o favor de se inscrever, de dar um like para me ajudar também. Você não vai perder os próximos conteúdos. Tchau, tchau, gente. Até mais.